Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas para que seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado o meu companheirão de guerra, meu socioambientalista preferido, quase comunista. Em defesa do bem comum, sou comunista. Ah, Olá, Paulo. Olá a todos e todas que nos acompanham. É uma satisfação, Paulo, regressar a essa casa e principalmente chegar aí também na casa de tanta gente por esse estado e para além desse estado por meio das mídias sociais. E depois de uns dias, você não foi por falta de convite, não foi por falta de convite. São as agendas de militância. E que infelizmente não nos possibilitou. E no meio da militância também uma malária, Deu um período que eu estava aqui em Porto Velho, você estava gravando, mas infelizmente a malária me tirou 15 dias de campo, Então faz parte da vida. Quem está pelas aldeias, essa veio de uma das aldeias, de uma atividade de protocolo de consulta e consentimento, lá na aldeia dos meus parentes Mura, do Itaparanã, na estrada de Humaitá indo para Lábrea, BR-320, aliás, 230. Mas estou bem, já passei pelo todo o processo de tratamento, estamos no trecho e por isso que é importante regressarmos aqui para a gente traçar um pouquinho ainda mais nessa reta final de ano, Reta final de ano, a gente vai olhando, analisando o que foi o ano, uma retrospectiva, e estar aqui contigo nesse programa, com certeza vamos fazer uma retrospectiva. Obrigado pelo convite. Não, retrospectiva e eu quero falar da COP, como é que é? A COP 25. Aquela que foi uma vergonha, que não teve país da América do Sul que recebesse, o Brasil disse que não dava conta de fazer, olha que vergonha. E ainda vai lá e o ministro faz uma vergonhada. Isso. Geral lá. Paulo, aproveitando nesse seu preâmbulo, só dizer que trago um abraço de todos da coordenação do Fórum Mudança Climática e Justiça Socioambiental e também da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, que são frentes aí a nível nacional que eu faço parte, além do meu ponto de vivência Porto Velho e Nazaré, nessas articulações em defesa da sustentabilidade da vida, que a gente chama, a gente está sempre nesses espaços e tenho destacado, apresentado inclusive os vídeos que a gente grava aqui das entrevistas, e então o conteúdo da Amazônia está para além daqui das nossas fronteiras e trago então um abraço para você. Graças a Deus pelo YouTube no mundo todo. Isso. É só dar o linkzinho, eu vou te mandar o linkzinho depois desse programa e tu já distribui. Isso. Os teus amigos lá do Afeganistão. Olha, já. Tá, deixa eu chamar a nossa vinheta, vamos começar? Eudes, por favor. Vinheta. Bom, deixa eu ver, antes de nós começar o serviço aqui, deixa eu chamar a mensagem do prefeito, tá? Que eu quase esqueço de botar nos programas, que horror. Ele gravou com tanto esmero. Aí vamos botar e aí a gente já começa a falar. Por favor, Eudes, é bem rapidinho, gente. Vamos lá. Nós estamos agora encerrando o 3º ano do nosso mandato, da nossa gestão. E toda a população de Porto Velho tem participado, tem acompanhado, tem torcido para que nós efetivamente consigamos construir uma nova cidade. E nós estamos chegando no nosso Natal agora de 2019, virada de ano para 2020, aonde nós esperamos ainda muitas conquistas para a cidade de Porto Velho.
mas nada disso teria importância se não fosse o amor, o carinho que as famílias porto-velhenses têm pela nossa cidade e apoiado a nossa gestão de dia e de noite, torcendo por melhoras na nossa capital. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, repleto de muita paz e, sobretudo, muito amor e união de todas as famílias. Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês. Vamos lá. Retrospectiva ambientalista aqui no nosso estado de Rondônia e no nosso país, na nossa Amazônia, né? Então, Paulo, eu creio que para começo de conversa, se a gente olhar para esse ano de 2019, para o Brasil de maneira geral, ele foi um fracasso na área socioambiental, né? Se a gente olhar aí para tantos retrocessos nos direitos já conquistados, nas alterações constitucionais, nos novos projetos de lei que foram sendo aprovados, inclusive no Congresso Nacional, nós não temos nada a comemorar. Com certeza nós já tivemos outros momentos em que nós fechamos o ano fazendo festas com alegrias, inclusive com mesa farta, que sempre se canta isso, né? Que o que mais importa é você estar reunido em família, com mesa farta, as propagandas todas mostram isso, mas infelizmente esse ano, inclusive se tratando de alimentos, com certeza teremos menos alimentos na mesa do povo brasileiro e principalmente do povo menos favorecido e esses que mais estão sofrendo com as violações dos seus direitos. E principalmente pelo um elemento básico que é a mistura das nossas mesas, das nossas festas, que é a carne, que é o frango, ou mesmo o peixe, enfim, ou o peru, né, que todos eles estão muito caros, né, e de modo particular a carne que sumiu da mesa da nossa população e dando lugar principalmente para o bife do olhão, né, o ovo, considerando que o comércio internacional aquecido, o governo, é claro, para atender o comércio internacional, deixa o nosso povo sem condições de comprar, né, a carne pelo alto preço. Então esse é um elemento sentido na mesa de cada um e de cada uma dentro dessa conjuntura econômica, né? E essa conjuntura econômica está ligada com a conjuntura ambiental. O que nós temos? Por que será que países como a China ou outros países estão buscando comprar essa matéria-prima aqui do Brasil, no caso a carne? Porque tem dificuldades de produção em seus países. Por que será que tem dificuldade de produção em seus países? Alguns sejam por não terem áreas grandes, suficientes, e outros, e nesse caso, principalmente da parte da Ásia, com esse crescimento populacional grande e cuja produção de alimentos é pequena e eles precisam, portanto, buscar de outros países. Então, há uma superpopulação e uma baixa produção de alimentos. Então, isso revela um problema e uma solução é buscar alimentos em outros países que também geram problemas nesses países, como no nosso caso, a carne vai atender ao mercado internacional, deixando desprovido o nosso povo. Talvez não em quantidade, mas em valores, e já que o nosso povo está com os seus salários achatados e com o aumento previsto para o próximo ano de 2031, como aprovado recentemente pelo Congresso Nacional para o orçamento do ano que vem, ainda depende de uma medida provisória do presidente para regulamentar o valor certo, mas um aumento muito insignificativo diante dos aumentos há 2 anos atrás. Então, isso reflete que o poder de compra do povo brasileiro está muito baixo. O que isso tem a ver com a questão socioambiental? Bom, vamos ver agora se é preciso atender ao mercado internacional, no caso da produção de carne, é preciso ter mais gado, é preciso que se expanda. Não precisaria, se de fato se
trabalhassem com tecnologias já existentes para aproveitar ao máximo as terras já abertas, que não precisassem mais avançar sobre a floresta. Mas é lucrativo para os grandes produtores de carne que eles comprem novas propriedades, de modo particular na Amazônia, que derrubem, que queimem, e com isso eles conseguem, num preço mais barato, investir nessas novas áreas e produzir uma grande quantidade de gado e atender ao mercado internacional. Então vejam que tudo está associado. Ao mesmo tempo que o comércio se aquece, ele também reverbera, ou seja, também leva problemas para outras regiões, e aí, no nosso modo particular, na Amazônia, estamos sofrendo com isso. As grandes queimadas, essas que favorecem áreas desmatadas ou áreas em que querem desmatar para transformar, principalmente em pastagem, porque não é para a produção de feijão, de arroz, de abóbora, de milho, de tomate, de cheiro verde, de alface, não é. É para a produção extensiva de gado, ou seja, grandes áreas para produção aí de agro-silvopastoril, né? Então, esse é um cenário que nós, durante esse ano, nos confrontamos muito. Ou seja, um governo incentivando que, primeiro, desincentivando a ação dos órgãos de fiscalização, incentivando aí com isso as queimadas, a expansão agropecuária, e, por outro lado, acirrando os conflitos no campo. E começou o ano, esse governo, dizendo que não aceitava os acordos internacionais no campo das questões ambientais. E tanto é que, logo de início, ele falou que não aceitaria a realização da Conferência das Partes, a chamada COP, né, essa COP 25, que é a COP, onde que é a conferência que trata das questões ambientais e no caso climáticas, né, para você melhor entender, das mudanças do clima no mundo. Então, um momento em que os governos deveriam se encontrar para ajustar as metas em defesa da casa comum, em defesa do meio ambiente, para que ele garanta a nossa vida aqui na Terra. Então, a primeira coisa da ação do governo Bolsonaro foi não aceitar a realização desta conferência, que seria, então, nesse começo de dezembro aqui no Brasil. Aí, então, o governo do Chile se prontificou para realizá-la. Só que aí os movimentos sociais do Chile externalizaram em grandes manifestações e com repressão fortíssima do governo, das forças policiais, reprimindo esses movimentos sociais, gerando um caos total, mostrando a política governamental há mais de 30 anos implementada, essa mesma linha em que o ministro Guedes quer implementar aqui no Brasil, de acabar com a aposentadoria do povo, deixar as pessoas que precisam desse apoio do governo na velhice, deixar na mão. Então, no Chile veio à tona toda essa situação, o que inviabilizou o governo garantir a realização da COP lá. Os movimentos sociais continuam lá manifestando e a COP foi realizada, portanto, em Madrid, na Espanha, e coordenado pela ministra, em nome do governo, coordenada pela ministra, portanto, aí de Meio Ambiente do Chile, uma senhora que se colocou nessa mediação, a chamada Teresa Ribeira, que colocou nessa mediação de governos na tentativa de construir um pacto para garantir a vida no planeta até 2030. Veja, até 2030, nós não estamos falando de coisa a longo prazo, não. O que quer dizer isso? Essa conferência, essa COP 25, 25 por quê? Porque é desde 92, quando nós tivemos esse marco da Rio 92 aqui no Brasil, a partir dali começou-se a realizar-se várias conferências, todo ano para ir ajustando as metas de cada país para evitar a grande crise climática global que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje em detrimento secas em alguns lugares,
fomes intensas em outras partes, incêndios, inundações, tufões, furacões, calor intenso, problemas que está acometendo-se em todos os países, cada um com as suas formas, com as suas intensidades. Aqui no Brasil, principalmente nessa parte da seca, calor e frios e com inundações, como temos vivenciado na Amazônia e em algumas regiões também de outros países fora da estados fora da Amazônia. Então significa que o mundo está vivenciando uma crise climática global. E esse ano a criançada, a juventude, os adolescentes foram para a rua, motivados pela Greta, essa adolescente de 16 anos agora, que já começou a sua militância desde os 14, chamando o povo a pensar sobre essa crise climática global. E eles foram para a COP25, foram para Madrid, a juventude, algumas representações indígenas do Brasil e de movimentos sociais que acompanham, cientistas que monitoram o clima, que também foi discutido um pouquinho antes, durante o Sínodo para a Amazônia em Roma, em que já nos documentos finais do Sínodo para a Amazônia já ficou bem destacado e essa preocupação do Papa Francisco e da Igreja de maneira geral com essas mudanças climáticas que está provocando a morte de muita gente, está promovendo essas grandes imigrações desses imigrantes climáticos, seja por conta da fome, por questões políticas, como nós estamos tendo aqui, recebendo imigrantes no Brasil há muito tempo, mas agora com mais intenso, assim como também na Europa, e com problemas seríssimos lá, países que não querem receber imigrantes que estão fugindo da fome, da guerra. Então veja que nós estamos com essa crise climática global e ela é humanitária. E nessa conferência em Madrid, infelizmente, os movimentos sociais e até alguns governos, representantes de governos, não do Brasil, porque o Brasil foi um fiasco a representação do Brasil nessa COP, que em outras conferências foi protagonista, o Brasil sempre à frente, apresentando propostas viáveis e soluções práticas, lamentavelmente, foi uma grande piada, um fiasco a participação do Brasil. A única coisa que o representante do Brasil lá, o ministro do Meio Ambiente, foi pedir que os governos dos outros países do norte, que eles deveriam bancar cada vez mais, mandar recursos para esses países que ainda têm florestas para fazer as suas proteções. É antagônico, o cara sai daqui sem nenhuma proposta, sem nenhuma iniciativa do governo para conter esse desastre socioambiental que está ocorrendo no Brasil, de modo particular na Amazônia, com essa situação das queimadas, invasões de terras indígenas, assassinatos de líderes em todas as partes, no Pará, os indígenas no Maranhão sendo assassinados, Guajajara, aqui em Rondônia, sendo violados todos os direitos, aqui na terra indígena Caripuna, Uruê-Uauau e tantas outras. Então, como é que o governo vai para lá simplesmente para pedir dinheiro e não apresenta uma atitude de governo que venha a proteger os direitos socioambientais dos nossos povos? Então veja que o Brasil fez feio e somou-se ao fracasso total, infelizmente, dessa COP, porque começou esse negacionismo de que não está provocando mudanças nenhuma, desde aqui do governo Bolsonaro aqui no Brasil, como de alguns cientistas a favor da indústria, a favor do crescimento econômico e que não levam em conta o que isso está causando, o que poderá causar ainda mais no futuro para a nossa vida nesse planeta. O que é certo é o clamor que vem do chamado do Papa Francisco nessas reflexões, na carta encíclica Laudato Si, assim como também as reflexões de cientistas, do painel do IPCC, que é um painel de pesquisadores intragovernamentais, pesquisadores de governo e de universidades que são chamados a compor um grupo de painelistas, de pesquisadores que juntos constroem com suas análises um parecer sobre as mudanças do clima. E o último relatório do IPCC de agosto desse ano deixa bem claro que a agricultura, ou seja, a fonte onde se produz alimentos para a população do mundo, ela está
fortemente ameaçada com essas mudanças climáticas. O que quer dizer isso? Que o compromisso feito em 2015, lá na COP de Paris, no Acordo de Paris, foi de que nós não poderíamos aumentar a temperatura da Terra em 1,5% da sua temperatura até 2030. Nós não poderíamos aumentar essa temperatura, mas nós já passamos desse nível hoje. Nós já passamos desse nível hoje. Significa que essas situações de calamidades extremas, elas tendem a continuar a acontecer em maior grau e poderá comprometer a vida no planeta até 2030. Se os países não cumprirem suas metas, se não forem ambiciosos em cumprir essas metas, o que quer dizer isso? Não dá para a gente continuar nesse modelo desenvolvimentista que coloca cada dia mais carros para rodar, mais petróleo para queimar, mais dióxido de carbono, mais CO2. Não dá para a gente ficar emitindo tantos gases que estão corroendo a nossa atmosfera, a chamada camada de ozônio, que é uma película que protege a Terra dos raios solares, que cada vez se tornam mais intensos, porque temos buracos nessa película, nessa camada que protege a Terra. Então, esse é o problema seríssimo. Então, por isso que nós estamos vivendo um momento caótico, porque os governos e as empresas lá presentes mantiveram os lobbies para continuar a desenvolver suas economias sem se preocupar com a vida na Terra, infelizmente, Paulo. Tudo bem, quando não tiver mais água vai beber, o homem vai descobrir que não tem, e pedra não se come, né? Nada. Tá bom. Vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco vamos ver o que tem de agenda para cá, tá? Agora e o começo desse ano de 2020, o que promete. É jogo rápido, é no lar, outro carro. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis. Como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual. Quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade.
Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o sócio ambientalista Idemar. Eu te ouvi bem atento no último bloco, praticamente não falei. Mas assim, cara, ainda bem que tem gente como você que se importa com os outros. Aquilo que o Sêneca fala, né? Que o homem é aquele que não se preocupa com o mundo dos que virão depois. Então não é o homem, ele é um animal, que o animal só age por instinto. Se ele não se preocupar. O lucro momentâneo, quando o cara morre, acaba, cara. Você pode ter morar no palacete, ter tudo de bom e de melhor, quando vê você tem uma síncope qualquer, pá, cai morto. E aí? Pra que serve todo o dinheiro? Não leva pra tua vida, mano. Nada. Tá, tem que ter dinheiro pra ajudar a família e tudo mais, mas, pô... Mas é isso, Paulo. Acho que para esse ano novo a gente precisa pensar de fato, né? Não basta a gente começar o ano novo com práticas velhas, com as práticas antigas. Se a gente não cuidar melhor da casa comum, nós estamos... E aí não adianta a gente só ficar cobrando dos governos. Se a gente continua entupindo o igarapé perto da nossa casa, se a gente continua jogando lixo, gastando água em demasiado, se a gente não tiver esses cuidados, nós estamos contribuindo para o esgotamento das riquezas que a gente acha que são infinitas e não são. Sabe, tanto que a gente está entrando esse ano de 2020 com um grande desafio, porque nós que temos o sol em abundância, agora o governo brasileiro aí, o presidente quer sobretaxar, quer cobrar a energia do sol agora. Ou seja, até o sol vai ter que pagar para ele chegar nas nossas casas em forma de energia, que é a geração de energia solar fotovoltaica. Nós tínhamos a resolução 482, uma luta do povo que em 2012 foi assegurada, assinada pela presidenta Dilma na época, que garante a geração, a chamada mini e micro geração descentralizada, que nós já comentamos aqui sobre isso bastante, de que você pode gerar sua própria energia com um astro-rei. Nós podemos ter autonomia na geração de energia sem precisar fazer mais nenhuma barragem em rio nenhum, sem precisar fazer usinas nucleares, sem precisar ficar explorando, furando o subsolo para tirar petróleo, e principalmente com a nova tecnologia do fracking, que aí faz um queijo suíço do nosso subsolo. Não precisamos mais dessas tecnologias obsoletas, arcaicas. Nós temos fonte de energia renovável que precisa ser utilizada com carinho e como soberania na mão do povo, e não como mercadoria na mão das empresas, que é o que elas querem. Então, por isso que o governo, lamentavelmente, quer fazer alteração na resolução 482 e quer cobrar de quem quer instalar a energia solar, ele quer
quer cobrar como se estivesse utilizando a rede, coisa que a gente não utiliza, que a gente gera e consome na casa, no máximo a casa ao lado é que vai receber o excedente dessa energia. Você não usa a rede, eles querem sobretaxar para ficar mais caro, para desincentivar as pessoas a investir em energia solar. Olha o absurdo, na contramão da história do mundo. Enquanto se incentiva na Alemanha, Suíça, em vários países, o governo dá incentivo, financia as pessoas para instalar energia solar, aqui não. Mas que o ano novo ele possa nos trazer muitas reflexões e que a gente possa ser feliz, que a gente possa sorrir, que a gente possa compartilhar nessa confraternização com as famílias, mas que a gente possa manter o nosso senso por justiça sempre. E que na Mantuíqui nos proteja a todos e todas, né, Paulo? Felicidade para você, bom pra 2020. Nós todos. Feliz ano novo para nós. Feliz ano novo para nós, tá? pra Feliz ano nós. novo para você que está em casa, tá, gente? Para que a gente se sinta mais feliz nesse ano de 2020. Né? Eu quase morri, né? Então eu sei o que eu estou dizendo. O importante é estar aqui, cara, porque aqui você tem domínio, você está aqui, tá entendendo? Você está consciente. Depois que você morre, você não sei. Partiu, você partiu. Partiu, foi pro sono. Né? Então, o que vai ter depois da vida, bom, tomara que tenha muita coisa depois após a morte, mas vamos aproveitar o hoje, que é o hoje que temos. Felicidade para você, bom 2020 a todos. Isso. Felicidade, amigo. Igualmente. Por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.